TV Serra Norte, pessoal do YouTube, estamos de volta com mais um Mundo do Vôlei. E para não perder a notícia da vez, a gente vai falar quase que exclusivamente hoje de VNL, ou seja, de Liga das Nações. Pois é que estamos chegando aí na fase final, tanto no masculino quanto no feminino, e os jogos estão em altíssimo nível, com muita disputa, a galera tá dando sangue dentro de quadra e só partidas extremamente disputadas, mesmo aquelas que são 3-0, só grandes partidas acontecendo. A gente vai começar falando do masculino. Então, o masculino teve na semana passada a última rodada da fase de classificação, né? A última semana da fase de classificação. E o Brasil vinha de uma semana horrorosa, né? A gente perdeu os 3 jogos na semana anterior e a gente precisava se redimir porque a gente estava ali em 4º lugar, perigando inclusive não se classificar. Então, assim, não foi um final de semana primoroso, mas o Brasil melhorou. A gente estreou jogando contra os donos da casa nessa última fase de classificação. O Brasil jogou na Austrália e a gente venceu os donos da casa por 3-0, com parciais de 25-22, 25-19 e 25-19. O Wallace, mais uma vez, foi o grande destaque do Brasil, fazendo 16 pontos na partida. Mas uma coisa bacana foi a estreia do ponteiro Lucas Ló, que fez sua primeira partida da Liga das Nações e de cara foi o segundo maior pontuador do Brasil, com 12 pontos assinalados. A seleção que não vinha jogando bem mostrou-se realmente mais agrupada, mais entrosada, mostrou mais vontade de vencer em um voleibol mais aceitável, digamos assim, e conseguiu vencer os australianos. No segundo jogo, a gente pegou a perigosa Polônia. Polônia que tem uma seleção muito forte, apesar de estar passando por uma renovação, mas tem sim uma seleção muito forte. E o Brasil, mais uma vez, vencendo por 3-1. Parciais de 25-22, 25-23, 23-25 e 25-23. Foi um 3-1 para lá de disputado, né? Um jogo muito interessante, onde o Brasil conseguiu bater mais uma das grandes forças mundiais. E aí, quando tudo parecia que ia bem, né? Disse que o Brasil ia engrenar novamente na Liga Mundial, vieram los hermanos. Pois é, o Brasil, depois dessa vitória contra a Polônia, assegurou a sua classificação para a fase final e foi pegar a Argentina no domingo, já classificada. Pois é, não é que eles aprontaram para cima da gente? A Argentina 3-0, com parciais de 23-25, 22-25 e 21-25. Pois é, o Brasil não jogou bem, não conseguiu se desvencilhar da tática argentina e acabou caindo por 3-0. Não foi um jogo interessante para a equipe brasileira, mas de qualquer forma, o importante é que a gente já estava classificado. Bom, e a classificação final dessa fase ficou assim: em primeiro, a França; em segundo, a Rússia; em terceiro, os Estados Unidos; em quarto, a Sérvia; em quinto, o Brasil; e em sexto, a Polônia. Pois é, a gente ficou aí perigando cair fora dessa fase final, mas a gente vai estar lá e não vai ser moleza não. O Brasil pegou uma chave bem complicada, mas a gente vai falar melhor disso mais à frente, quando a gente for falar na agenda dos jogos que você vai ter para assistir. Bom, a gente vai falar agora da fase final, né, do feminino. O feminino aí que já dividiu-se em 2 grupos para se preparar para as semifinais. O Brasil acabou ficando no grupo de Holanda e da perigosíssima e poderosa China, campeã olímpica, né? E a gente abriu a fase final jogando justamente contra a Holanda e vencendo por 3-0 com parciais de 25-16, 25-17 e 25-23. Foi a primeira partida em que a Gabizinha jogou o jogo inteiro sem ser substituída e jogou muito bem, sendo a segunda maior pontuadora da partida com 14 pontos, atrás apenas dela, Tandara, que fez 19. Pela equipe da Holanda, as maiores pontuadoras foram opostas: Slots com 15 pontos e a central Belien, que veio com 8 pontos. O Brasil não deu chances para a Holanda, entrou muito forte, muito focado e realmente sufocou a equipe holandesa, que só deu maior trabalho no terceiro set mesmo.
Mas o Brasil soube sair dessa dificuldade momentânea no terceiro set e fechar muito bem a partida em 3-0. Eis que então chega o dia de hoje e o Brasil enfrenta a poderosa equipe chinesa, né, num jogo que valia aí a liderança do grupo, né? E aí a gente saberia quem sairia em primeiro e segundo para os cruzamentos de semifinal. E o Brasil deu um show em quadro, mostrou que tem time sim para ser campeão e sufocou a China de Qingzhou. Foram 3-0 com parciais de 25-20, 25-22 e 25-23. A maior pontuadora do jogo foi mais uma vez a Tandara com 19 pontos. E do lado chinês, a Azul, sempre ela, marcou 14. Lembrando que a Azul no dia anterior tinha vencido a Holanda e feito 36 pontos. O Brasil conseguiu aí minar a ponteira chinesa e saiu com uma grande vitória. Agora a gente vai, a partir de amanhã, jogar realmente a fase final do torneio. Vem aí as semifinais e a grande final do domingo, que a gente espera que o Brasil esteja. Mas isso aí a gente vai falar também já na nossa agenda, porque agora a gente vai falar de uma cracaça do voleibol brasileiro no Personalidades do Vôlei. Amanda Francisco é pernambucana de nascimento, mas cresceu em Natal, no Rio Grande do Norte. Aos 13 anos, foi atleta do Natal Vôlei Clube, que revelou no passado a atacante Virna Dias. Ainda foi atleta também do Esporte Clube do Recife e do Fluminense. Em 2004, ocorreu sua estreia internacional pela seleção brasileira, quando representou a categoria Infanto-Juvenil do Brasil, disputando o Campeonato Sul-Americano no Equador. Lá, conquistou o ouro e a qualificação para o Campeonato Mundial da categoria. Na temporada 2004-2005, Amanda foi contratada pelo Rexona Ades. Pela seleção brasileira, disputou em 2005 a edição do Campeonato Mundial Infanto-Juvenil, sediado em Macau, e conquistou a medalha de ouro. Ainda atuando pelo Rexona, conquistou o título do Campeonato Carioca de 2005 e o título da Superliga Brasileira 2005-2006. Novamente serviu a seleção brasileira no Campeonato Sul-Americano Juvenil de 2006 em Caracas, na Venezuela. Lá obteve o título da competição e a qualificação para o Mundial Juvenil do ano seguinte. Defendendo o Rexona Ades, conquistou o bicampeonato carioca em 2006 e ainda obteve o ouro no extinto Salompas Cup. Disputou o torneio internacional Top Volley, conquistando a medalha de ouro na Suíça, além do bicampeonato da Superliga Brasileira A, referente à temporada 2006-2007. Em 2007, representou a seleção brasileira no Campeonato Mundial Juvenil na Tailândia. Defendeu em mais uma temporada o Rexona Ades, competindo na temporada 2007-2008, obtendo o tricampeonato carioca em 2007. Ouro no extinto Salompas Cup no mesmo ano, este sediado em São Paulo, e também o título da Copa do Brasil de 2007, sagrando-se tricampeã na Superliga Brasileira. Amanda permaneceu no Rexona para as competições de 2008 e 2009, conquistando tanto o tetracampeonato carioca quanto a medalha de prata em São Paulo, o título extinto torneio internacional Salompas Cup, além também do tetra da Superliga Brasileira. Em 2009, o Rexona renova seu contrato e passa a utilizar a alcunha de Unilever Rio nas competições de 2009 e 2010. Por este, Amanda disputou o Campeonato Sul-Americano de Clubes de 2009, conquistando a medalha de prata. Além disso,
foi ouro no Top Vôlei de 2009, novamente na Suíça. Mesmo ano que sagrou-se pentacampeã consecutivamente do Campeonato Carioca e conquistou o vice-campeonato da Superliga Brasileira A. Em sua 7ª temporada consecutiva pela Unilever Rio, conquistou o hexacampeonato carioca e o pentacampeonato da Superliga Brasileira. Foi convocada para a Seleção Brasileira de Novas para disputar sua primeira edição da Universiade de Verão, sediada na China, na qual conquistou a medalha de ouro. Neste mesmo ano, pelo seu clube Unilever, obtém o bronze no Top International Top Volley, na Suíça. A jornada esportiva 2011-2012 representou sua 8ª temporada consecutiva no Rio de Janeiro, conquistando o heptacampeonato carioca de forma consecutiva e o vice-campeonato da Superliga Brasileira. Com a Unilever, renovou para mais uma temporada, a 9ª, sagrando-se em 2012 octacampeã carioca e hexacampeã da Superliga Brasileira. Amanda sempre foi muito utilizada pelo técnico Bernardinho devido ao seu aproveitamento no saque. Em 2013, foi convocada para representar a seleção brasileira de novas na edição daquele ano da Universiade, no qual vestiu a camisa 8 e foi a capitã da equipe que conquistou sua 2ª medalha em participação nessas competições, encerrando com a prata. Neste mesmo ano, representou a Unilever e foi campeã do Campeonato Carioca e da primeira edição da Copa do Brasil, na qual conquistou o título do torneio. Pelo Unilever, Amanda agora foca na Superliga e no Mundial de Clubes, que representou a conquista do Sul-Americano de Clubes de 2013 em Lima, no Peru. Ainda em 2013, disputou pelo Rio de Janeiro o Campeonato Mundial de Clubes e foi medalhista de prata. Mesmo não sendo titular da equipe, apareceu muito bem nas estatísticas. Amanda teve seu contrato renovado para a 11ª jornada consecutiva no Rio, onde conquistou o título da Superliga mais uma vez. Representou o país em sua 2ª edição da Universiade de Verão, dessa vez na Coreia do Sul, e conquistou o 4º lugar da competição. Para a temporada 2015-2016, se transferiu do Rio para o Brasília Vôlei, terminando a Superliga na 5ª colocação. Renovou o contrato com o mesmo clube para a temporada seguinte, dessa vez ficando em 6º lugar. Por ter sido um dos destaques da Superliga 2016-2017, foi convocada para a seleção brasileira principal pela primeira vez em 2017. Neste ano conquistou o título da Montreux Volley Masters e do Grand Prix. Na jornada 2016-2017, alcançou o 6º lugar na Superliga Brasileira, também pelo Brasília Vôlei. Foi convocada para a seleção brasileira, conquistando os títulos de Montreux, do Grand Prix em Nanquim e do Campeonato Sul-Americano, além do vice-campeonato da Copa dos Campeões, todos realizados em 2017. Reforçou o Dentil Praia Clube para as competições do período 2017-2018, sagrando-se vice-campeã do Campeonato Mineiro em 2017 e também da Copa do Brasil de 2018, e contribuiu para a melhor campanha do clube na história da Superliga. Em 2017-2018 foi finalista e sagrou-se campeã pela primeira vez, e foi a melhor jogadora da final da última Superliga, onde o Praia Clube foi campeão. Bom, e depois de a gente falar desse novo talento brasileiro, a Amanda tem sido muito questionada pela seleção brasileira, né? Ou melhor, na seleção brasileira, né? Muita gente falando que
lá não deveria ser o lugar dela. Eu particularmente tenho sido surpreendido pelo desempenho dela na Liga das Nações. Eu também era um dos críticos que achava que ela não deveria estar ali. Eu acho que tem outros nomes que poderiam compor bem, como a própria Mari Paraíba, já falei em programas anteriores. Mas a Amanda tem realmente surpreendido, tem feito uma grande Liga das Nações e pode vir a ser aí uma promessa do Brasil. Se ela continuar numa crescente como ela vem, ela pode realmente surpreender e de repente até se firmar realmente na seleção brasileira. Bom, depois a gente falar da Amandinha, a gente vai agora pegar papel e caneta, porque só tem jogaço aí na nossa agenda. Pois é, na próxima madrugada aí, agora de hoje para amanhã, a gente tem Brasil e Turquia, semifinal da Liga das Nações Femininas, 4 horas da manhã. Olha, galerinha, vale a pena acordar aí na madruga. Eu sei que tá frio, mas é um jogaço e o Brasil vai estar jogando aí a passagem dele para a grande final da Liga das Nações. Então, 4 horas da manhã no Sport TV 2, você não pode perder, Brasil e Turquia. Logo mais, às 8h45, também no Sport TV 2, a gente tem a outra semifinal que com certeza poderia ser inclusive a final da Liga das Nações. Estados Unidos e China, um jogaço que aí promete mesmo. A gente vai ter grandes nomes em quadra e um jogo que vai pegar fogo, com certeza. A China jogando em casa, depois de ter pedido para o Brasil, não vai querer perder mais esse jogo, e os Estados Unidos vem aí como a grande equipe da competição, então vai ser um jogaço. Então de hoje para amanhã a gente tem 2 grandes jogos no feminino. Já na semana que vem a gente tem o início da fase final do masculino e o Brasil caiu num grupo bem complicado, né? Você vai pegar de cara a França e depois a Sérvia. Então 2 jogos bem difíceis. O Brasil joga no próximo dia 4, né, contra a França, e no dia 5 a gente pega a Sérvia, sempre no Sport TV 2. Então fiquem ligadinhos aí na programação para que vocês não percam nenhum jogo, tá ok? Bom, a gente vai ficando por aqui, mas a gente volta na semana que vem com mais um Mundo do Vôlei. E olha só, fiquem ligadinhos porque vem novidade aí. O Mundo do Vôlei vai mudar um pouco de cara para que vocês possam ficar um pouquinho mais próximos da gente. Aguardem que em breve a gente vai ter novidades, tá bom? Eu fico por aqui, um beijo grande e até lá!